Olá, recebemos no estúdio do Portal DBO o jornalista Richard Jacobasco, que é especializado em agronegócios, editor da Agro DBO e que acaba de lançar pela DBO Editores o livro CO2, Aquecimento e Mudanças Climáticas. Estão nos enganando? Richard, o que você pretende com esse livro? Quais são os objetivos? Olá, obrigado pela oportunidade, Mônica. São vários objetivos com esse livro. O primeiro, e o mais importante, é buscar um debate entre a ciência, a sociedade e a mídia, para que se esclareça a opinião pública sobre o aquecimento e das chamadas mudanças climáticas. É necessário que se diga que a visão dos diversos autores do livro está em contestar aquilo que a gente chama de agenda política e econômica. O que por detrás dessa afirmação, que a gente afirma no livro, que o aquecimento é uma falácia científica e que ela não tem, muito menos na mídia e menos ainda entre os cientistas, não existe o aquecimento. Essa história já é considerada a grande farsa do século XXI. O CO2 é o gás da vida. Sem ele não haveria vida no planeta, não haveria fotossíntese. Já as mudanças climáticas, elas sempre existiram no planeta, desde que o planeta existe. Ou melhor dizendo, não há como deter essas mudanças. O ser humano, a humanidade, não tem esse poder todo em relação às mudanças climáticas. E elas, por consequência, não são antropogênicas, ou seja, causadas pela humanidade, como são acusados. As mudanças demoram anos e anos para acontecer, os seus ciclos são muito longos, né? Não vai mudar nada de repente, não vai acabar o planeta, né? É um raciocínio emocional e eu diria que infantil. Agora, os alertas sobre as mudanças climáticas não são importantes para que a população reduza o mau uso dos recursos naturais? Não funciona como um alerta? Isso com certeza deveria existir, mas não precisaria estar sob essa ameaça, né? As mudanças, elas são importantes, mas devemos entender que essas mudanças climáticas são locais, elas não são globais. Não vai haver um aquecimento. Pelo contrário, a tendência do clima, pelo que afirmam vários cientistas e meteorologistas, a tendência do planeta é que vai esfriar, né? Não vai haver derretimento dos polos, os mares não vão subir e o frio, cá entre nós, seria muito pior do que o aquecimento para a humanidade. Bom, então, pelo que a gente entende, as mudanças climáticas, elas sempre aconteceram, né? O clima muda o tempo todo, é isso, né? Exatamente. Então, qual é a grande questão? A grande questão agora é que a questão mais imediata é a agenda política. Nós vamos ter em dezembro, próximo, em Paris, a COP21, onde se pretende a instalação de uma agência internacional ambiental, nos mesmos moldes da Agência de Energia Nuclear. Ou seja, pretende-se instalar uma instituição supranacional, global, uma espécie de governo global, que poderá impor aos países em desenvolvimento normas, procedimentos, e se esses não forem cumpridos, os países correm o risco de sofrer sanções de ordem política, econômica e até mesmo intervenções militares. Isso aconteceu nos últimos anos com a propalada armas químicas de destruição humana, né, no Iraque, com as construções das usinas nucleares no Irã. Enfim, proporcionaram essa agenda política que esta agência internacional provocaria, no nosso modo de entender, é o caos para a humanidade. Agora, sobre aquecimento global. Como leiga mesmo, a gente percebe, eu percebo que as estações do ano estão meio desajustadas, né? Há períodos de calor insuportável em regiões onde o clima era mais ameno e chuva em regiões que eram mais secas. Isso não é um sinal de que tem alguma coisa errada? A gente afirma e reafirma e contesta isso no livro o tempo inteiro. Mas não é apenas minha essa afirmação. No livro nós colocamos essas questões em debate.
O que você se refere são períodos atípicos em termos de micro-regiões. Não é planetário isso. Pode chover mais um ano, menos no outro, né? O que é importante é saber que isso sempre existiu e o planeta sempre esteve em mudança. Tanto que você sempre vai ter uma referência do passado, de 10, de 20, 50 anos atrás, de que um fato aconteceu e esse fato de hoje é comparado com 50 anos atrás. Eu só vou acreditar em aquecimento quando a gente tiver o dilúvio 2. Sobre a emissão de gás carbônico. Os países industrializados são os maiores emissores e responsáveis pela emissão desses poluentes, né? Isso é um fato. Por que é que eles continuam culpando os países em desenvolvimento? Porque a flatulência do bovino continua sendo o grande responsável. Bom, isso aí são dois problemas. Esse é um problema de ordem de uma agenda econômica, de interesse dos agentes financeiros, das bolsas de valores, né? Os países desenvolvidos, eles propõem para nós o pagamento de uma indulgência para eles poderem continuar poluindo. E se nós, como um país em desenvolvimento, tivermos menos emissão, a gente ganha um troco, o tal do crédito de carbono. Ora, isso equivale a paralisar a atividade industrial e agrícola nos países em desenvolvimento, como o Brasil, né? Para que a gente ganhe uma esmola. E não vai melhorar coisa alguma, né? Agora, você está perguntando da flatulência bovina, se ela ainda é objeto de tanta atenção, né? Essa questão, hoje em dia, ela é abordada mais pela mídia e por alguns ambientalistas com argumentos, vamos dizer assim, ultrapassados. No livro a gente aborda também essa questão com alguma profundidade, mas de uma forma acessível para pessoas leigas, né? Veja, os ambientalistas acusam os bovinos pela emissão de metano, que chama CH4, né? Que seria um gás de efeito estufa 23 vezes mais potente do que o CO2, o dióxido de carbono, para que você tenha o CO2 equivalente. Para ter essa equivalência, o metano tem que ser multiplicado por 23. E aí, então, a gente tem o CO2 equivalente do metano. Ora, os ambientalistas somente multiplicam nas calculadoras deles. Eles não levam em conta o crédito, por exemplo, que deveriam dar pelo sequestro do carbono feito pelas pastagens, para elas próprias se desenvolverem. De outro lado, o IPCC, o órgão da ONU, que é quem controla essa questão ambiental, informa que a emissão de metano é de 4% por animal dia. Mas esse é um dado que vale para países temperados e não para um país tropical como o Brasil. Aqui, a Embrapa e também o Instituto Zootecnia, da Secretaria da Agricultura de São Paulo, eles afirmam, em cima de pesquisas e dados, de que a emissão de metano pelos bovinos brasileiros criados a pasto e não confinados, como eles são no hemisfério norte, é de 0,5% de metano boi dia. Isso dá uma diferença abissal, monstruosa, né? Se a gente multiplica isso pelo rebanho brasileiro de 200 milhões de cabeças, dá um número absurdo. Isso é desfavorável ao Brasil, à atividade pecuária, quer dizer, são tudo nomes, crítica por crítica, aí ninguém se defende. Quem fala disso não sabe do que está falando. O problema é que a mídia é a crítica. A mídia repete sem avaliar essas acusações, né? O IPCC, é claro, ele tem as suas recomendações de que os países, quando têm números próprios, devem usar esses números, né? Esse é um número default, um número referência do IPCC. Agora, para você ver, Mônica, como a nossa própria mídia comete injustiças com a gente mesmo no Brasil, como se fosse dar um tiro no pé. O IPCC não leva em conta as 350 milhões de cabeças do rebanho indiano, porque eles não são considerados antropogênicos, ou seja, de criação humana, é natural, né? Só porque a vaca é sagrada. Se não tivesse disso, então as vacas indianas não entram nas estatísticas, né?
O que eu tenho afirmado, em conversas com amigos, principalmente na base da brincadeira até, é que o metano bovino é menos maléfico, brasileiro, criado a pasto, porque é natural. Ou seja, o metano das nossas vacas é orgânico. Agora, como você e os outros autores do livro chegaram a esse raciocínio e conclusão de que o CO2 não é um gás de efeito estufa? A história é um pouco complicada, mas também é simples, Mônica. Primeiro, está comprovado cientificamente que o maior efeito estufa é a água, e no seu estágio gasoso. E nós mostramos isso no livro em tabelas, em gráficos, com referências bibliográficas, para comprovar às pessoas esse aspecto. Segundo, a impossibilidade que existe de se medir as emissões desses gases no planeta todo simultaneamente. Não há como emitir isso, é uma utopia. No ano, nós informamos algum dado, são emitidos 200 bilhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Mas há um viés nisso, porque a pesquisa, justamente pela impossibilidade de medir isso, a gente sabe que tem 20%, para mais ou para menos. Mas vamos ficar com os números de 200 bilhões para ter uma referência à nossa conversa aqui. O que é feito de emissão de gás de efeito estufa pela natureza é 97%, enquanto que pela humanidade, nas atividades humanas, automóveis, indústrias, né, é 3%. Ora, as emissões das naturezas são feitas pelos mares, que é 71% da área do planeta, pelas florestas, pelas algas marinhas, né, por matéria orgânica em decomposição, pelos vulcões, e as emissões antropogênicas por carros, fábricas, navios, aviões, né, e por nós mesmos, afinal a gente inspira oxigênio e expira CO2. Se a humanidade responde por 3%, isso dá 6 bilhões de toneladas. Se a gente fosse economizar 50% disso, que é uma utopia, que paralisaria a atividade humana, a gente economizaria 3 bilhões de toneladas. 3 bilhões sobre 200 dá 1,5% de economia. Ou seja, essa movimentação é ridícula, histérica da própria mídia e de alguns cientistas em querer que a gente reduza a emissão de gases de efeito estufa. Mas então, quem se beneficia com essa história do aquecimento e das mudanças climáticas? Como diziam os romanos, cui bono, né? Quem beneficia? Essa é a questão central do livro, Mônica. Nós já denunciamos aqui, já conversamos sobre a explicação da agenda política. A explicação da agenda econômica, eu vou tentar esclarecer aqui a todos os internautas em rápidas palavras. Toda essa história se resume a um problema que é existente não para nós, mas no hemisfério norte. Chama-se produção de energia elétrica. Esse é o foco, esse é o gargalo do hemisfério norte e a eles interessa a questão ambiental. Tudo isso tem um cheiro de teoria conspiratória, vamos chamar assim. Ocorre que a gente tem que pensar de acordo com o raciocínio deles. A quem interessa, então, demonizar o CO2, o carbono, se ele é o gás da vida, né? Quem emite mais CO2? No hemisfério norte são as indústrias, os automóveis e principalmente as termoelétricas, que no caso deles são movimentadas por carbono, por óleo diesel, por querosene, né? Que são fósseis que emitem muito CO2. E eles não possuem rios com quedas e volume suficiente para a construção de hidrelétrica. São obrigados a ficar na termoelétrica. Daí a necessidade de se demonizar, né? Que alternativas eles têm, que eles possuem no hemisfério norte para produzir energia elétrica? As fontes alternativas, seja eólica, solar, elas não possuem a capacidade de estocar energia elétrica. A ciência não chegou à capacidade de estocar esse material. No máximo, a gente poderia, com energia eólica, solar, atender um vilarejo. Nunca uma cidade com mais de 100 mil habitantes, ou pior ainda, com maior volume de gente, né?
No livro nós mostramos que o único setor que pode crescer é a energia nuclear. Mas como houve acidentes como Chernobyl, né, que matou milhares e milhares de pessoas, e ainda hoje mata muita gente sofre os efeitos de vazamento de radioatividade, porque deixou uma área imensa, estéril, né? Tivemos agora mais recentemente, em 2011, o acidente de Fukushima. Né? São essas empresas construtoras de usinas nucleares, elas precisavam demonizar o CO2 para poder vender a solução, né, da energia nuclear. E foi o que a gente fez, é disso que a gente acusa os produtores de energia nuclear, né, por financiar essa neurose ambiental e que responde à sua pergunta do cui bono. Né? E vender uma energia nuclear é vender um serviço para um país para o resto da eternidade, dos tempos. Uma usina nuclear não pode ser desativada, mas ela pode vazar. E a gente quer evitar isso. Nós não precisamos de energia nuclear no Brasil. Mesmo assim, a gente já tem 3 usinas. Existem planos para instalar mais 4 ou 5. É muito dinheiro, o Brasil poderia aproveitar melhor esse dinheiro investindo em outras áreas, né? E a proposta do livro é debater em cima de informação crítica, em cima de conteúdo, e não das coisas vazias do que se lê nos jornais, na internet, nas TVs, né, sobre essa panaceia da sustentabilidade. E por que vocês, autores do livro, acreditam que a ONU e o IPCC endossam essas mentiras? Afinal, a ONU é um órgão de credibilidade e representa todas as nações do mundo. Olha, Mônica, a ONU, isso é uma visão muito pessoal, mas é colocado no livro indiretamente, ela perdeu toda a credibilidade. Quando eu vi a ONU endossar a invasão do Iraque, por exemplo, por causa das mentiras das armas químicas que eles acusaram que havia. Foram lá, invadiram, perseguiram, prenderam o ditador da época de lá, o Saddam Hussein, julgaram, condenaram e executaram. E não pediram nem desculpas depois, quando se comprovou que não havia armas químicas de destruição em massa, como eles acusaram o Iraque. Não dá para acreditar em coisas ditas por uma instituição como a ONU, quando ela, por exemplo, através da Organização Mundial da Saúde, ela afirma que milhares de pessoas vão morrer por causa da gripe suína, em 2007, 2008. Ou depois, na gripe avícola. Faz um escândalo na mídia, milhões de pessoas estão morrendo. Aí aparece uma vacina salvadora da pátria, assim, de repente. Os governos compram as vacinas e, de novo, o assunto some da mídia. As contaminações desaparecem como por encanto. A vacina resolveu, não deu nem tempo da vacina, gente. A certeza é que fica que parece que queriam vender vacina. E aí a ONU endossou isso, ou se deixou usar. E olha, para encerrar, quer dizer, essas acusações todas, quer dizer, lembro você que houve, e muitas dessas notícias fatais e definitivas, que o planeta vai acabar, sempre com muito escândalo midiático, né? Sempre coisa de finais dos tempos, de apocalipse. Teve a AIDS, que ia dizimar a população jovem, teve a camada de ozônio, esqueceu? A gente ia torrar debaixo do sol. Depois teve o bug do milênio, lembra? Os computadores não saberiam mudar o calendário na virada do ano 2000. Agora, mais recente, teve o fim dos tempos com o calendário Maia em 2012 ou 13, sei lá. Eu me recordo, por exemplo, a minha geração mais antiga viveu anos e anos e anos sobre uma espada de Damocles na cabeça, que haveria uma guerra nuclear, poderia estourar a qualquer momento. E a ONU sempre gerando notícia ruim, então eu não posso acreditar agora na ONU. Ela não tem essa, pelo menos comigo, ela não tem essa credibilidade. Muito bem, obrigada. O livro foi editado pela DBO Editores Associados, sendo o autor principal o jornalista Richard Jacobasco, e tem como coautores o físico e climatologista Luiz Carlos Molion, professor da Universidade Federal de Alagoas, e o físico José Carlos Parente de Oliveira, professor da Universidade Federal do Ceará. A obra desmente o suposto aquecimento e as mudanças climáticas como causa antropogênica e propõe um debate diante do pensamento único existente. A forma de você participar é ler o livro e formar sua opinião.
O livro não está à venda em livrarias, apenas pelo fone 3879-7099 ou pelo e-mail co2clima@gmail.com. Custa R$ 40 mais as despesas postais.